Lucas sentia-se perdido na nova cidade. A mudança tinha sido rápida, uma tentativa de deixar para trás as dores do passado. Caminhando distraído pelas ruas, entrou em um café pequeno e acolhedor. O aroma de café fresco trouxe um instante de conforto à sua mente inquieta. Enquanto aguardava seu pedido, seus olhos cruzaram com os de uma mulher sentada perto da janela. Clara, ele ouviria o nome dela mais tarde, tinha um olhar profundo e um sorriso que parecia conter segredos. Era como se ela o conhecesse, mesmo sendo uma completa desconhecida. Ele hesitou, mas foi ela quem se aproximou. O diálogo entre os dois fluiu naturalmente, como se já tivessem compartilhado histórias e segredos. Lucas sentiu-se conectado de forma imediata, quase instintiva. Pela primeira vez em muito tempo, sua solidão deu lugar a uma sensação de conforto. Os dias que se seguiram ao encontro no café foram marcados por reencontros inesperados. Lucas parecia cruzar com Clara em todos os lugares, na livraria, no parque, até mesmo no supermercado. Era como se o destino estivesse conspirando para uni-los. Cada encontro parecia casual, mas a intensidade entre eles aumentava a cada conversa. Clara sabia detalhes sobre Lucas que ele nunca havia mencionado, como sua profissão, seu amor por livros de ficção científica, até mesmo suas músicas favoritas. Ele se surpreendia, mas ao invés de questionar, aceitava aquilo como parte da magia que envolvia o relacionamento. A cada dia, Lucas se sentia mais encantado por Clara, como se ela fosse a peça que faltava para completar sua vida. E, no fundo, a inquietação que havia sentido no início começou a desaparecer, substituída por uma paixão crescente e envolvente, que o consumia sem que ele percebesse. Com o passar do tempo, a conexão entre Lucas e Clara só parecia se fortalecer, mas algo estranho começou a acontecer. Pequenos detalhes do cotidiano se misturavam em sua mente. Às vezes, ele não conseguia se lembrar de onde havia passado o dia ou em qual conversa haviam discutido determinado assunto. Além disso, Lucas começou a ter sonhos estranhos. Neles, ele via Clara em lugares e situações que não conseguia identificar como parte de sua vida real. Eram cenas distorcidas, como se ele tivesse vivido momentos com ela que não existiam. Ao acordar, o desconforto seguia, mas ele logo o deixava de lado, atribuindo tudo ao cansaço. Apesar disso, Clara sempre estava presente, pronta para acolhê-lo. Lucas tentava ignorar suas dúvidas, acreditando que talvez estivesse apenas sobrecarregado. Mas, lá no fundo, uma sutil desconfiança começava a crescer em seu coração. Certo dia, durante uma conversa com seu amigo de longa data, Rafael, Lucas decidiu compartilhar o que estava acontecendo. Falou sobre Clara, os encontros casuais e a sensação de que ela sabia demais sobre ele. Para sua surpresa, Rafael reagiu com ceticismo. Clara? Cara, você nunca me falou dessa mulher antes. Tem certeza de que ela é real? Lucas riu, nervoso, mas a reação do amigo o abalou. Rafael sugeriu que talvez Lucas estivesse imaginando coisas, o que o deixou ainda mais confuso. A humilhação foi sutil, mas a dúvida começou a tomar espaço em sua mente. As palavras de Rafael ecoavam na mente de Lucas. Algo dentro dele dizia que Clara era real, mas a falta de provas concretas começou a corroer sua confiança. Movido por essa dúvida crescente, Lucas decidiu investigar por conta própria. Passou horas vasculhando as redes sociais, buscando qualquer menção a Clara. Não encontrou nada. Na tentativa de acalmar sua inquietação, ele começou a perguntar aos amigos comuns se já haviam conhecido Clara. Ninguém parecia lembrar dela. Lucas começou a se sentir isolado, sem saber se estava perdendo a noção da realidade ou se algo muito mais sombrio estava em jogo. Certa noite, ele confrontou Clara diretamente. Ela desviou, afirmando que não gostava de redes sociais e que preferia a privacidade. Embora isso fizesse algum sentido, o desconforto em Lucas aumentava. Ele precisava de respostas, mas quanto mais procurava, mais confusa a situação se tornava. Desesperado por respostas, Lucas decidiu procurar informações em outro lugar. Revirando seus próprios arquivos e documentos pessoais, ele se deparou com o nome de uma clínica que parecia estranhamente familiar. Após pesquisar mais a fundo, ele descobriu que havia se submetido a um tratamento experimental para superar seu trauma emocional, algo que ele havia bloqueado de sua memória. Conforme lia mais sobre a terapia, a realidade começou a desmoronar. Clara não era real.
Ela era uma projeção mental criada pela clínica, parte de um experimento radical que tinha o objetivo de ajudar Lucas a lidar com a perda que havia sofrido. Todos os momentos que ele havia passado com ela, as conversas, as conexões, tudo era fruto de sua própria mente, programado para confortá-lo. O impacto dessa revelação o atingiu com força. Sua vida, suas emoções, seu amor, nada disso era verdade. Lucas não sabia mais o que era real. A descoberta despedaçou Lucas. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que ele acreditava ser verdadeiro, o amor intenso, os momentos íntimos, até mesmo os detalhes mais sutis de Clara, eram construções artificiais. Ele foi enganado por sua própria mente. O sentimento de humilhação o consumia. Como ele pôde se deixar levar por algo que nunca existiu? O conforto que encontrara ao lado de Clara se transformou em um abismo de vazio e dor. Ele não sabia mais em quem ou no que confiar, nem mesmo em si próprio. Determinando que não podia continuar vivendo nessa ilusão, Lucas decidiu interromper o tratamento. Ele contatou a clínica e exigiu o término imediato da terapia. No entanto, ao fazê-lo, sentiu uma profunda sensação de perda. Clara, apesar de ser uma criação, tinha preenchido o vazio deixado por sua dor. Agora, Lucas estava sozinho, enfrentando a dura realidade de que tudo o que sentiu por ela era falso. A tristeza da perda o envolveu novamente, mas desta vez, sem o conforto ilusório que Clara representava. Ele teria que reconstruir sua vida, agora despido de suas fantasias. Naquela noite, Lucas se olhou no espelho, tentando reconhecer a pessoa que via refletida. O vazio em seus olhos revelava o peso da verdade. Ele já não sabia mais o que era real ou fruto de sua mente. O espelho refletia sua solidão e a identidade fragmentada que agora carregava.